Muito Uma rápido. coisa que chama minha atenção... Tinha 5 câmaras de gás em Auschwitz. Como é que... Deve chegar um momento que, cara, é meio cruel. Que, assim, imagina que o soldado que tá ali, ele não acredita tanto assim nessa ideia. Só que ele tem que matar os caras. E aí ele começa a matar, ele mata a primeira leva. E, assim, são várias levas, né? Ele mata a primeira leva, mata a segunda leva, mata a terceira leva. Chega um momento que ele... Que já não são mais seres humanos, né, cara? Na cabeça Não, eles não vinham como ser... Os nazistas fizeram uma lavagem cerebral na população alemã durante 10 anos, que também não é muito, isso que é assustador. Hitler chegou no poder em 33. Em 40 começaram os assassinatos em massa, quer dizer, em 7 anos ele convenceu os alemães de que os judeus tinham que ser assassinados. Isso que você está falando tem um fato interessante antes, que é o seguinte: quando os alemães eles não mataram primeiro os próprios judeus. Os judeus alemães não foram assassinados logo de cara. Eles foram cerceando a liberdade deles, que nem ele contou na Hungria. Uhum. Não podia estudar, não podia frequentar parque, não podia ir na piscina pública, não podia andar de bonde. Foram proibindo para o judeu não ter muita locomoção. Mas ainda não tinha um assassinato em massa. O assassinato em massa começa quando os alemães invadem o leste europeu. Depois que eles invadem a Polônia, eles vão para a Hungria, os países bálticos, Lituânia, Letônia e tal. Aí eles começam um assassinato em massa, dessa maneira que você falou que virou um horror, porque começou o assassinato a tiros. Eles chegavam numa pequena cidade, tinha muito judeu no leste europeu, então chegavam numa pequena cidade que tinha, sei lá, 30 mil habitantes e 10 mil eram judeus. Eles mandavam todo mundo se reunir na praça, todos os judeus têm que ir para a praça. E aí que eu falo que os vizinhos denunciavam os judeus para ganhar recompensa ou para ficar com os bens dos judeus porque invadiam a casa deles em seguida. Então, os judeus não tinham para onde escapar, iam para aquela praça até porque não sabiam o que ia acontecer. Era uma fase ainda que não se sabia o que estava acontecendo, não tinha internet, não tinha comunicação. Eram cidades pobres do leste europeu, cidade muito pobre. Casas de madeira, uma coisa bem, bem rústica. Eles eram levados para as praças e das praças um exército alemão chamado Einsatzgruppen, não era exército oficial, era um outro exército, levava eles para a floresta, mandava os homens cavarem covas coletivas, assassinavam primeiro os homens a tiros e depois matavam as mulheres e as crianças. Iam jogando todo mundo naquelas covas, jogavam cal, matavam mais e empilhando todo mundo ali com cal. Esse assassinato, que foi a primeira maneira dos alemães matarem os judeus, era por fuzilamento a tiros mesmo. Então, existem relatos de pessoas que caíram no buraco, fingiram-se de mortas, depois saíram e contaram o que aconteceu, tem documentação disso, que era assim, você imagina, você está numa floresta, 3, 4, 10 mil pessoas, civis normais, né, crianças, mulheres e tal. Você imagina a gritaria, o horror que é aquela cena, aí os soldados começam a matar um por um a tiros. Né? Imagina, primeiro mata os homens para eles não se revoltarem, para não defender as mulheres e as crianças, porque não sabem o que ia acontecer e estava todo mundo apavorado, mandavam tirar as roupas e tal. E o pessoal conta, quando você mata a pouca distância, voa sangue, voa pedaço de cérebro, criança berrando, mãe chorando, então era uma cena dantesca, uma coisa horrível, que às vezes podiam matar 10, 20 mil pessoas por dia. Na Ucrânia teve um lugar que mataram em uma semana 70 mil, em um dia 33 mil pessoas, em uma semana mais 70 mil pessoas. Então, é uma coisa assim que não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Porque quando você fala assim, 33 mil, 70 mil pessoas... Você não tem noção do que é. Você não tem noção do que é. Exatamente. Mas é muita gente. É muita gente. Eu sei lá quanto cabe no Maracanã, mas você imagina pegar e fuzilar um por um das pessoas que estão no Maracanã. Em uma noite mataram o Maracanã inteiro. Pô. Exatamente. É uma loucura dessa. Aí o que acontecia? Esses soldados, por mais que eles tivessem feito lavagem cerebral, por mais que o governo alemão falasse, olha, o judeu tem que ser exterminado, o judeu é culpado dos problemas da Alemanha, o judeu não merece viver, o judeu tem que ser morto. O cara ouve isso e começa a acreditar. Agora,
Mas, pô, sabe que uma coisa que me chama a atenção, Márcio, e de repente pode me ajudar nisso aí? Eu entendo que existe a lavagem cerebral por alguma razão aí você acha que o judeu é um problema, não sei o quê. Mas, cara, pra população acreditar nisso aí, ela precisou acreditar que o judeu era um problema, né? E qual era o argumento? O que o judeu tava fazendo de diferente dos outros caras pra que esse argumento pegasse? Foi só por propaganda? A Europa é antissemita. A Europa é um continente antissemita. A Alemanha já tinha esse antissemitismo. É um sentimento de esses caras estão tomando nosso lugar? Era isso? Olha, é um sentimento de que eles... na Alemanha, o judeu estava bem. Mas o judeu era muito integrado na sociedade alemã. Então, não tem explicação. O Jorge me falou que os pais dele tinham uma loja, tinham 4 lojas de lidar com roupa usada. Não eram milionários, não eram ricos. Não parece então, não algo... era por dinheiro. É um ódio que não tem explicação. Sabe? O antissemitismo é um ódio sem explicação. Porque tinha um alemão que ia no médico judeu, o médico judeu fez o parto do filho dele, o médico judeu cuidava da mulher e do filho. Só que quando Hitler fala, nós temos que matar esse médico, eles vamos matar esse médico. Quer dizer, ele esqueceu que aquele médico salvou a família. Que é um ser humano, que é uma pessoa. Ser humano, não tem explicação. O antissemitismo é um sentimento. Eu falo assim na minha palestra sempre. O antissemitismo é um sentimento. Se é um sentimento, não é uma coisa racional. Então você não vai conseguir explicar um sentimento de uma maneira racional. Se é um sentimento, você gosta ou não gosta. Não tem explicação racional. Eu entendo. E também olharam as pessoas que os judeus estavam em melhores condições financeiras. Mas não em todos os países. Não todos, nem todos os países. Mas a maioria estava. E fazia coletividade em volta das sinagogas. E o pessoal, em parte, inveja. Até hoje tem isso aqui. Tem o conceito judeu é rico, o judeu é explorador, o judeu assim, o judeu assado. Inveja das condições financeiras melhores. Depois eles notaram algumas outras coisas, que o judeu faz os seus filhos estudar. Muito. Muitos filhos dos judeus viraram médicos, engenheiros. Tem essa tradição de fazer os filhos estudarem e procurar subir na... Essas diferenças incomodam. Todo judeu é alfabetizado. Não existe judeu analfabeto. Na Idade Média, quando só era alfabetizado o clero e a nobreza, o judeu já era alfabetizado porque tinha que ler as rezas. Então, esses diferenciais incomodam. Ele não está incomodando ninguém porque ele é alfabetizado, mas o analfabeto fica incomodado. Ele falou, é inveja. Né? Então, como eu falo, nessa cidadezinha... Os judeus sempre foram muito unidos também? Também. Unidos porque são poucos também. Você vê, ele está falando, na Hungria, 8% da população eram judeus. Na Alemanha era 0,8% da população eram judeus. Dos 65 milhões de alemães, tinha 550 mil judeus. 550 mil judeus não podem incomodar 65 milhões. Não tem como incomodar. Né? Mas incomodavam. E essa propaganda fez eles acreditarem nisso. A propaganda nazista era muito bem feita. E convenceu os alemães disso. De que os judeus têm que ser eliminados. Começou dizendo eliminados, depois que virou extermínio. Então eu estava assim, voltando àquele assassinato em massa, para você entender como você comentou, no fim vira algo que, que não tem mais sentimento. Já não tem mais sentimento, só apertar um botão. Esse processo de assassinato a tiros no leste europeu chegou a matar até 1900, começo de 42, de 41 a 42, 700 mil judeus dessa maneira. Os jovens, matando a tiros, os jovens que estavam fazendo isso começaram a passar mal.
Porque por mais que a propaganda falasse, vamos matar, Uma hora alguém tem que apertar o gatilho. a hora que você aperta o gatilho para uma criança de 5 anos que está berrando na tua frente, está implorando para não morrer e voa sangue, suja teu uniforme, então eles começaram a tomar cada vez mais vodka à noite, esses soldados. Começaram a cometer suicídio, queriam voltar para casa. Aí os comandantes começaram a falar com o pessoal na Alemanha, olha, Precisamos de não um está jeito dando mais certo. Industrial para Precisa de um jeito mais Exatamente. industrial. Exatamente isso que aconteceu. Os carrascos estão sofrendo. Não as vítimas, os carrascos estão sofrendo.